bem-vindos a mais uma aula do módulo Fisiologia Feminina e suas nuances. Nessa aula, irei falar um pouco sobre a relação do estrogênio com funções cognitivas e emocionais. Bom, já é sabido que o papel dos hormônios sexuais não é limitado a apenas à regulação da reprodução. Resultados de vários estudos ao longo do tempo sugerem que os estrogênios afetam uma variedade de funções cognitivas, como o processo de aprendizado e memória, e também emocionais. Os estrogênios são divididos em três formas, representadas na figura da direita. Uma delas, chamada estrona, que é um hormônio secretado durante a menopausa. O 17-beta-estradiol, na maioria das vezes chamado só de estradiol, que é a principal forma de estrogênio e a mais potente. Ele é altamente lipofílico, então consegue atravessar facilmente membranas celulares e a barreira hematoencefálica. E tem também o estriol, que é secretado durante a gravidez. Esses estrogênios agem via receptores de membrana ou receptores celulares, que são os receptores alfa e beta. Eles também são expressos em regiões do cérebro que são essenciais para o aprendizado e memória, daí levando a acreditar que ele modula a função dessas áreas. O receptor alfa é presente na amígdala e hipotálamo, regiões que vocês podem ver na figura da esquerda, sugerindo modulação de funções emocionais, assim como função autonômica e neuroendócrina. Em contraste, o receptor beta é predominantemente presente no hipocampo, córtex entorrinal e tálamo, sugerindo, assim, o papel na cognição, como aprendizado e memória. O estudo do estrogênio em funções além das sexuais permitiu a identificação da função dele no aprendizado e memória. Uma das áreas cerebrais mais estudadas nessa relação do estrogênio é o hipocampo, que é a região cerebral que governa a formação de vários tipos de memória, como memória episódica, que é aquela memória do que aconteceu com a gente no passado, e também a memória espacial. Essa figura é a representação de neurônios piramidais da porção CA1 do hipocampo de ratas durante o ciclo estral, que já foi comentado em aulas anteriores. Aqui vocês podem ver o processo de sinaptogênese em resposta à flutuação do hormônio estradiol. Em A, é a fase diestro, quando os níveis de estradiol começam a aumentar gradualmente. Em B, é proestro, antes da ovulação, a fase em que tem maiores níveis de estradiol. E C é durante a fase estro, após a ovulação, que ocorre uma diminuição do hormônio. As sinapses levam alguns dias para serem induzidas sobre essa influência do estradiol e receptores NMDA, e depois desaparecem em 12 horas sob a influência do aumento de progesterona e a diminuição do estradiol. Já foi mostrado também que existe uma relação entre a memória de trabalho, que é aquela memória que usamos, por exemplo, para decorar o número de telefone, e os níveis séricos de estrogênio, mostrando que tem uma melhora ou piora da memória de acordo com a fase do ciclo menstrual. Esse fato ele pode ser identificado nesse estudo dessa figura, de Ramsey e Morley, de 2013, feito com mulheres jovens e normocicantes, mostrando que o grupo de mulheres com baixo nível salivar de estradiol, que é o representado pelo grupo 1, apresentou maior número de erros na tarefa de memória do trabalho, comparado com o grupo 2, formado de mulheres com alto nível salivar de estradiol, e comparado também com homens, em todos os 3 testes realizados. Mas afinal, qual é o mecanismo no nível celular que gera esses efeitos? Os efeitos cognitivos do estradiol, semelhantes aos efeitos na reprodução, eles são mediados através da ligação dos receptores nucleares, que eu já citei anteriormente, o receptor de estrogênio alfa e o receptor de estrogênio beta. Ambos esses receptores são fatores de transcrição dependentes de ligantes,
E por meio de interações em locais específicos do DNA, chamados de ERE, que significa elementos de resposta ao estrogênio, eles iniciam uma cascata de reações intracelulares que alteram a síntese proteica, aumentando a transmissão e função neural por meio de neurotrofinas, espinhas dendríticas, como mostrei no início, e proteínas associadas a neurotransmissores, melhorando assim a função cognitiva. Embora essas mudanças na cognição pareçam depender desses mecanismos genômicos que eu acabei de mostrar, pesquisas têm sugerido que outros mecanismos, como ligação receptores de membrana, também podem ser importantes. Acredita-se que receptores de estrogênio podem estar presentes fora do núcleo da célula, como em membranas de corpos celulares, espinhas dendríticas e terminais pré-sinápticos, em uma série de regiões do cérebro, que inclui o córtex pré-frontal medial e o hipocampo. Os receptores exatos e os detalhes dessa ligação ainda não foram descritos, mas os possíveis mecanismos estão representados nessa figura. A ligação aos receptores resulta na ativação de proteínas quinases que fosforilam outras proteínas. Elas, então, causam aumento na síntese de proteínas específicas por meio da fosforilação do CREB, que é um fator de transcrição celular, ou por meio de RNA mensageiros, localizados no citoplasma de dendritos ou outras áreas. Essas ações, então, resultam em mudanças estruturais nas sinapses existentes e também na sinaptogênese, que melhora a formação, consolidação, armazenamento e evocação de memórias. Bom, o que está sempre relacionado à cognição é o sistema colinérgico, que é crítico para a formação de memória, aprendizado e atenção. E hoje sabemos já que mudanças cognitivas que acontecem com o envelhecimento estão relacionadas com prejuízos nesse sistema, como acontece na doença de Alzheimer. Nessa figura está representado um modelo de compensação funcional que ilustra os efeitos do envelhecimento e da disfunção colinérgica na atenção e o papel proposto do estrogênio. Para deixar mais claro, as linhas pontilhadas e incisa indicam as disfunções. Então, quando adultos mais jovens, representados aqui no diagrama esquerdo, realizam tarefas de atenção e memória, eles mostram modulação colinérgica. O envelhecimento cognitivo normal, no diagrama do meio, pode degradar os processos de controle do foco de atenção, afetando a memória de trabalho e a memória de longo prazo. A compensação funcional recruta, então, atividade adicional do sistema colinérgico e áreas corticais associadas para manter o desempenho adequado nessa tarefa. Aqui tem a proposta de tratamento com estradiol durante a janela crítica, que pode ajudar a manter o desempenho cognitivo. Em contraste, o tratamento com o estradiol em pacientes com demência é ineficaz, porque o sistema colinérgico já está gravemente danificado e não responde positivamente a esse tratamento mais. Assim, levando em consideração as ações do estrogênio em uma ampla gama de sistemas neurais, o estrogênio pode exercer suas ações na cognição, alterando o envolvimento em sistemas de memória específicos, agindo como um condutor, orquestrando a dinâmica, o tempo e a coordenação de várias estratégias cognitivas durante a aprendizagem. Agora, focando no estrogênio, modulando processos emocionais, focando nesse esquema proposto sobre os efeitos dos diferentes níveis de estradiol durante o ciclo menstrual ou perimenopausa, nos circuitos de regulação emocional e na interação com eventos negativos ou estressantes da vida, por exemplo, em situações de trauma. Quando os níveis de estradiol estão baixos, aqui representado no esquema A, como durante a fase folicular do ciclo menstrual e na perimenopausa, há evidências de alterações na atividade das estruturas envolvidas na regulação afetiva.
E as mulheres podem experimentar uma reatividade alterada a eventos estressantes da vida ou a informações emocionais negativas. Esse cenário pode levar a um processamento de memória aprimorados para informações emocionais negativas. Por outro lado, durante as fases de alto nível de estradiol, representado no esquema B, a atividade da estrutura de nível superior é aumentada, levando a uma melhor modulação de estresse e menos viés cognitivo em relação a informações negativas. Os níveis variáveis de estrogênio durante o ciclo menstrual e durante a transição da menopausa também pode alterar a relação da atividade amígdala-hipocampo em resposta às informações negativas. Esse sistema é sensível aos efeitos do estradiol em mulheres saudáveis e essa relação pode ser alterada durante a transição da menopausa, expondo a mulheres vulneráveis a distúrbios de humor. Então, levando em consideração que as diferenças de sexo podem ser impulsionadas pelo subconjunto de mulheres com esses níveis distintos de estrogênio, os estudos futuros se beneficiariam de uma consideração cuidadosa desses níveis em fêmeas e mulheres, pois a coleta de informações de um grupo homogêneo pode levar a conclusões generalizadas, que só podem se aplicar adequadamente a um determinado período menstrual. Bom, então essa foi mais uma aula do módulo Fisiologia Feminina e suas nuances. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.